Mais um Happy Hour 3VR, quinta-feira. E eu não vou falar nada, nem apresentar ninguém antes de um brinde, que o dia hoje foi corrido. Graças a Deus. Bom, estamos aqui com ele, Rodrigo, advogado, mestre em holding patrimonial, o assunto principal hoje do nosso bate-papo, da nossa cervejinha. Raquel Ribeiro, sócia e head de benefícios da 3VR Investimentos. Estamos em casa hoje. Meu Bebeto, a dupla Bebeto e Romário. Rafael Moraes, sócio e CEO da 3VR Investimentos e Proteção. E eu, Lucas do Planil, sócio e head comercial, o vulgo Lucareca, falando para vocês. Bom, para a gente começar, nem todo mundo gosta de falar sobre holding, planejamento sucessório, mas assim, a gente sabe que a procrastinação, ela vale dinheiro. O quanto a pessoa perde por procrastinar esse assunto de planejamento sucessório? O quanto uma família pode ser penalizada por deixar isso para depois? Bom, Lucas, essa pergunta é muito boa. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, queria dizer aqui, é uma honra ser chamado para participar. Ontem foi dia do advogado. Ó, que legal. Parabéns, Recebi. Hoje a gente está gravando dia 12, né? Ontem, dia 11, foi dia do advogado. Recebi o convite com muita felicidade ontem de vocês. Legal. E um papo importante e interessante para se falar, né? Primeiro, é importante também destacar aqui que no Brasil ainda há muito milindre para falar, né, sobre a falta das pessoas e dinheiro, né? Então, você já começa tendo uma barreira que justifica essa procrastinação, né, naturalmente na cultura brasileira. Mas é importante também sinalizar que essa procrastinação, ela gera prejuízo aí para quem tem patrimônio e um patrimônio, principalmente quem tem um patrimônio relevante, né? Porque perde algumas oportunidades de se beneficiar de leis vigentes, né? Que podem não estar mais, ou uma sucessão não planejada, né? E aí... Que é o inventário, né? Isso. Quando se fala de sucessão não planejada, se fala exatamente disso, né? A falta que todos nós estamos aqui fadados a acontecer, né? Com todos nós. A falta para nossa família, enfim, a morte e a necessidade do inventário, né? O inventário, ele já vem com obrigações pecuniárias ali altas, né? Tanto o extrajudicial quanto o judicial. Então, ele já gera tanto risco de conflito entre os herdeiros, né? Porque não necessariamente há um acordo, né? E os custos, quando você fala de custos, você está falando ali de custas judiciais, caso seja um inventário judicial, honorários advocatícios, que hoje, se você for analisar aí por base, tomar por base a tabela da OAB, se um inventário for sem litígio, há uma indicação, e a tabela da OAB do Rio, ela para sinalizar ali uma prática de mercado, né? Então, você já tem ali 8%. Quando você vai falar, se tiver litígio, digo, conflito entre os herdeiros, né? Não é uma concordância. Você já está falando ali de 10%. É legal dizer que é natural ter essa discordância na tua experiência. Quando não é planejado, né? Infelizmente. A gente fica muito à mercê. Exatamente. Porque aí você entra numa questão de diversas vontades sem um centralizador ali, que geralmente são os pais. Sim. Né? Eu acho que o outro risco é justamente esse, é a vontade daquela pessoa não conseguir ser perpetuada, né, de fato. Acabar que a pessoa, ela tinha um desejo de passar um imóvel para um dos filhos, por exemplo, e se ela não fez um planejamento sucessório, acaba que aquele bem vai ter que ser dividido por igual e não necessariamente era o desejo daquela pessoa, né, daqueles pais. Exatamente. Até se a gente for aprofundar um pouco mais aqui sobre a questão do próprio testamento, né, que é uma ferramenta de planejamento sucessório, ele já possibilita alguns tipos de melindres ali judiciais na discussão das partes, né, dos herdeiros ali, dos legatários. Então,
fica uma situação muito aberta, né? A sucessão não planejada. E ela gera também o custo do ITCMD, que é o famoso Imposto sobre Herança, que no Rio ele varia ali de 4% a 8%, tem uma faixa de alíquota, né, de valores, que, enfim, o patrimônio vai ser analisado pela Fazenda Estadual, a mercado, então você já tem aí um gap, né, de distância de valores entre o que você pode se beneficiar hoje com o planejamento e não se beneficiar deixando à mercê da vida quando ela findar ali, né? Me vem uma questão na cabeça aqui, cara, que é... Isso esbarra diretamente na cultura do brasileiro de não tratar de dinheiro, de não falar de dinheiro. Essa questão de você não tratar a morte como uma coisa que é óbvia, que vai acontecer em algum momento e ninguém sabe o dia de amanhã. A única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, né? Ninguém aqui vai ficar... Verdade. São as únicas duas coisas que a gente tem certeza que vai acontecer. A morte e que o Flamengo vai ganhar a Libertadores esse ano. Isso, Há controvérsia. eu já comprei passagem pra ir pra Lima, não tô nem aí. Eu Aí concordo, cada um tá com seus problemas nesse caso. eu concordo contigo, Lucas. Acho que o Rafa também. Com certeza. Mas assim, eu acho que entra muito na questão do que a gente trabalha no dia a dia, né? De investimentos. E as pessoas, elas não estão preparadas para falar sobre dinheiro, para abrir essa questão, conversar abertamente. E eu tô te falando porque eu passei isso na família, né? De uma sucessão não planejada para 6 irmãos. E que, assim, isso impactou diretamente no relacionamento desses irmãos. Sim. É a cara do problema, né? Não vou entrar, assim, a fundo, porque senão as pessoas vão saber que eu tô falando delas. Mas, realmente, como eu te perguntei, é muito normal ter essa questão do litígio, né? Do problema entre as partes ali que estão recebendo essa herança. Sim. E o custo também é um problema, né? É bem comum, até porque, como você falou, né? Cada família tem uma complexidade, tem uma dinâmica. Sim. Não são todos que são iguais, não são todos que vão ter briga, mas na sua grande maioria o que a experiência jurídica fala é que tem. E hoje em dia, né, a gente tem famílias muito mais complexas, né? As estruturas familiares estão Sim. cada vez mais complexas. Envolve uma primeira mulher, uma segunda mulher, filho de um casamento, sim. 2 filhos de outro casamento, um filho não reconhecido, enfim. E Isso aí a quando não gente tem junta. amante, né? E aí a gente junta e entra aí num outro caminho. E eu acho que, além de tudo, ainda tem a questão da demora, né? Sim. Quando a gente está falando de um litígio, a gente está falando de um custo e a gente está falando de uma demora de ter acesso a um recurso, né? O que acontece na prática quando uma pessoa morre e ela só tem imóvel? Por exemplo, ela tem 5 imóveis e a família não tem liquidez para pagar o inventário. O que acontece? Bom, tudo depende, daí a gente entra na complexidade da família, né? Mas quando você vai falar, você tem ali, seja a parte do princípio que não tem um herdeiro único, você já está tornando as coisas mais complexas, porque um pode querer A, o outro pode querer B, né? E aí você já está falando de 2 vontades diferentes que vão ter que ser discutidas ali e que podem se prolongar durante muito tempo no judiciário, inclusive com instrumentos processuais de cada uma das partes que vão ali alimentar esse tempo todo de litígio. Mas na prática, o que vai se fazer é determinar ou uma conciliação para as partes para tentar chegar, né? Você determinar ali a divisão dos bens, não havendo liquidez, pede-se para que pelo menos possa se vender um dos imóveis para quitar ali os valores a serem, né, arcados dentro desse cenário do inventário. E quem escolhe o valor desses imóveis? A Fazenda faz a atualização, né, a mercado para a base de cálculo, para utilizar como base de cálculo do imposto, né? Mas o valor a ser vendido, as partes podem vender a mercado o valor que se fizer. Mas quando você está falando de inventário, né, de imóveis envolvidos em inventário, onde não há uma concordância entre as partes, você geralmente tem ali uma redução do valor do imóvel
para poder facilitar o pagamento. Tem que né? vender a qualquer preço para agilizar o processo. Geralmente toma-se um prejuízo na venda por conta do conflito. Então, isso é só a gente entrou aqui, falou algumas coisas, né? Sim. Isso é interessante que a gente vai... Esse assunto dá pano para manga. Você puxa um fio aqui, você vai puxando, vai desfazendo novelo, vai aparecendo um monte de coisa. Mas demonstra rapidamente a complexidade e o tamanho do problema que pode se levantar quando você está falando de um planejamento, né? De uma sucessão não planejada, né? Outra dúvida que a gente tem bastante no escritório é quão complexo um patrimônio precisa ser para a gente precisar fazer o planejamento financeiro, o planejamento sucessório, desculpa. Essa é uma pergunta de vários clientes, né? Mas será que pro tamanho do meu patrimônio faz sentido eu começar a pensar nesse planejamento, criar uma holding? E a gente fala de holdings, são CNPJs que podem ser completamente diferentes, né? O CNAE, um para imóvel, o outro para justamente a sucessão. Participações e outros negócios. Qual que é o time, assim, cara? A partir desse momento aqui, esse patrimônio, matematicamente, vale a pena você começar a pensar nesse planejamento sucessório, conversar com o Rodrigo, entender os custos, para realmente ter uma eficiência tributária. Porque no final das contas, o cliente, quando faz isso, ele está buscando uma eficiência tributária e gastar menos dinheiro. Sim. Até onde vale a pena ele gastar menos dinheiro, mas descapitalizando agora esse tipo de serviço, ou deixar isso para depois e pagar muito mais caro? No meu ver, estudando sobre o tema já aí há uns 5 anos, né? Mais de 5 anos já, não há uma resposta específica para você bater o martelo, né? Eu gosto de falar isso até porque quando você vai tratar é como se você fosse tratar de investimentos, né? Não há uma proposta, uma carteira específica. Única para todo mundo, né? Única para todo mundo que você vai bater o martelo. Mas você vai sempre ter que analisar o patrimônio e a dinâmica da família. Isso é o que eu levo em consideração principalmente. Então, antes de tudo, você tem que sentar para entender o que você tem, para ver as oportunidades que você tem, né? E aí buscar e ver se realmente vale e se consegue se atingir ali uma eficiência tributária. E aí, quando eu digo eficiência, uma redução na carga tributária ou não, né? Então, você tem aí a vontade do proprietário, né? Dos patrimônios, seja ele imóvel ou ativo financeiro. Mas quando você vai falar de planejamento patrimonial, e aí podendo ser ou não sucessório, né? Você fala, em geral, de holding, né? E um patrimônio imobiliário, que é onde você vai conseguir efetivamente ter um maior ganho ali de eficiência tributária, né? Seja ele... E aí são 3 grandes ali, né? Que você analisa geralmente, que você precisa se preocupar. Você tem a questão ali do ITCMD, que é o imposto de herança, onde você consegue, sim, fazer alguns movimentos legais para ter uma redução, né? E aí você está falando de redução, por exemplo, no Rio, de 4% a 8%, que a mercado, o seu imóvel vai pegar 8%, e fazendo um planejamento, você consegue talvez pegar 5, 6, E ainda de um valor abaixo, né? Ah, É um por conta percentual abaixo em Isso. cima de um valor abaixo. Né? Um valor, a alíquota e a base de cálculo abaixo do que seria se você não planejasse nada, fizesse uma doação também direta, por exemplo. Né? Então você tem aí a questão do ITCMD, você também tem a questão do valor referente aos aluguéis. Então, quando você está falando de imóveis, né, geralmente a pessoa que tem muitos imóveis, que investe em imóveis, ela administra e compra e vende, geralmente. Sim. Né? Em regra, é isso que se faz. E você tem, tanto na administração para aluguel, como na compra e venda, você tem grandes ganhos tributários também nesse sentido. E aí, entrando um pouco mais nesses 2 pontos... Eu quero te fazer uma pergunta. Eu também quero. Porque eu já sei, porque antes de você entrar nos pontos que eu já sei de cabeça, assim, eu já fiz, no mínimo,
umas 15, 16 reuniões com o Rodrigo, com os Sobre nossos o clientes tema. da 3VR, porque todos que precisam dessa solução, nós trazemos o Rodrigo, porque, assim, inclusive para a própria dona Ana, mãe do Rafael e da Raquel, né? Para a família deles, depois dele fechar tantas operações para os nossos clientes, a gente ganhou a confiança e ele está fazendo para a família deles. E eu já sei que de cor o imposto, quando você não está na holding do aluguel, é 27,5%. Isso. E quando o imóvel está na holding, na PJ, é 11,33%. Quase que um terço. Tá estudando direitinho. Tá estudando direitinho. Decorou E mesmo. assim, eu queria entender agora assim, e quando é para compra e venda? Qual que é a grande diferença? Porque a diferença no aluguel é gritante. Uhum. Inclusive, quando eu penso assim, putz, vou comprar um imóvel. Cara, ou um casal qualquer vai comprar o seu primeiro imóvel. Já vale a pena esse casal colocar esse primeiro imóvel numa holding, pensando em eficiência tributária ou pensando em planejamento sucessório já a longo prazo? Pensando em alugar, usar como investimento, para em vez de pagar 27,5% no valor do aluguel, pagar 11,33%? Ou não faz sentido porque ainda é um imóvel só? Bom, essa pergunta ela é um pouco complexa. Tá. Ela traz algumas questões né? Alguns conceitos que você tem que ter antes, e conhecimento sobre reforma tributária também para poder justificar especificamente esse movimento. Mas a gente falando aqui como um investimento, se você pega esse casal e a intenção desse casal é tem condições e pretende fazer o investimento em imóveis, então já faz sentido você colocar iniciando numa holding, porque você já tem ali a base da operação deles montada e você vai evitar de ter que fazer depois a transferência desse imóvel para dentro da holding para discutir uma questão referente à ITBI, né? São muitas letrinhas, né? Parece uma sopa de letrinhas. Eu também não quero entrar muito na questão, técnica, né? parte técnica da reforma ali, que é IBS, CBS, é uma coisa de louco. Mas se você parar para analisar, e esse casal, por exemplo, entende que quer investir em imóveis, faz sentido, porque você já tem um background ali. Ou seja, se planeja adquirir mais imóveis Isso. para integralizar na holding, faz sentido. Mas se for só esse imóvel, se for para moradia... Não faz. Legal. Até porque você vai começar a pagar um contador, né? Isso. Precisa de um contador para acompanhar essa empresa. Então, são outros custos a mais. né? A holding, ela nada mais é do que um centralizador do patrimônio, né? Então, ela facilita a gestão, facilita a questão sucessória mesmo, propriamente dita. Não trava, facilita também não travar a operação com questões sucessórias, porque você consegue, dentro do contrato da holding ali, determinar como vai funcionar, como não vai funcionar, né? Você consegue delimitar algumas questões. Você já coloca no caso de falecimento, né? No Isso. falecimento, Isso. como vai ser dividido, enfim, Isso. as cotas da Como as holding, cotas né? vão fazer para não travar quem que é o administrador na falta do outro. Você já consegue fazer esse tipo de movimento, né? E para fazer aí os benefícios tributários, né? Que a gente falou um pouquinho antes. Então, só que tem essa questão da complexidade. Você encorpa o patrimônio com, por exemplo, um contador. Você vai ter que ter um contador para fazer as finanças ali, né? Acho que no final da nossa conversa aqui a gente pode entrar um pouquinho mais em alguns detalhes do porquê que isso pode fazer sentido ou não. Sim. Né? E é legal, pegando esse gancho, sim, na grande maioria das vezes que um cliente me procura para perguntar se faz sentido ou não para ele, na grande maioria das vezes ele já procurou uma outra pessoa e cobraram um valor para ele entender se faz sentido ou não para ele. Então, se você não quer pagar esse valor, me procura, vem na 3VR, porque dentro do nosso escritório a gente consegue entender os seus objetivos, as particularidades da sua vida, da sua estrutura familiar e te dizer se vale ou não fazer essa questão do planejamento sucessório, estruturação de holding e tudo mais. Porque o planejamento sucessório, todo mundo precisa.
você se planejar a sucessão, pensando em filhos, em divisão, todo mundo precisa. A ferramenta que você vai usar, aí a gente não sabe. Vai depender das particularidades da sua estrutura familiar. Falei muito bem. Tá de parabéns. Obrigado. 10. Aqui, ó. Tava gravando. Bem colocado. Fiquei 3 horas gravando. Tô zoando, é natural, gente. Ô, Rodrigo, mas a gente está falando dos custos que o nosso cliente ele tem de vantagem, né, numa holding patrimonial, nesse momento. Mas está vindo uma reforma tributária aí, né? Como é que fica daqui para frente? Bom, essa parte da reforma tributária ela é muito importante, até para poder destacar o quanto é necessário as pessoas se programarem, né? Porque ela está aí com expectativa para começar a sua vigência em 2026, né? Então você tem aí o restante, esse último semestre aqui de 2025. E os principais pontos que você consegue identificar são ali a impossibilidade de você fazer, por exemplo, a escolha do domicílio fiscal mais benéfico, tá? Hoje, o Código Tributário Nacional, ele permite a escolha, né? Então, o que seria isso? Por exemplo, aqui no Rio vai de 4% a 8%. No Amazonas era 2%. Teve uma mudança lá, mas no Amazonas era 2%. Para usar de exemplo, Minas é 5%. Então, você conseguiria fazer alguns movimentos, né, planejados para poder se beneficiar fiscalmente dessas questões. Mas você não tem que ter um endereço lá? Teria que fazer legalmente. Você faria o movimento para poder criar a PJ nesses locais e se beneficiar de uma alíquota melhor, né? Já na reforma, ela já trava isso. Tem artigo especificamente dizendo quanto à questão do domicílio fiscal e a impossibilidade de você fazer essa escolha. Outro ponto crucial da reforma também é como vai ser feito o cálculo, né, da base de cálculo dali. Como vai ser atualizado o patrimônio. Hoje, cada estado tem a sua forma de fazer, mas vai muito de mercado. Só que a reforma tributária ela está trazendo alguns acréscimos, né? Inclusive a possibilidade de se fazer valer do potencial de renda que aquela empresa tem de gerar. Então, você está falando ali de fluxo de caixa descontado. Então, assim, você abre possibilidade de você aumentar em muito a base de cálculo do imposto, né? Então, se você hoje... Aumentar muito a eficiência ou piorar? Piorar. Você aumenta o imposto. Engraçado que né? no Brasil A base de cálculo. Piora, né? Que loucura. A reforma, para contextualizar aqui, ela traz a aplicação para todos os estados, né? A necessidade de se fazer a escada, né, que aqui no Rio tem de 4 a 8, todos os estados precisam fazer essa progressividade, vão precisar fazer sobre essa progressividade. Não necessariamente estão fazendo de 4 a 8, tá? Mas tem que fazer, então você já começa perdendo aí. E quando você vai falar dessa questão que eu disse anteriormente sobre a atualização de mercado, então você já não pode escolher. E onde você tiver, você vai ter uma escadinha ali progressiva no seu patrimônio com essa previsão de atualização ao mercado, mas até mesmo o potencial daquela, que daquela o empresa governo estipula que você fez. Então, você vai ter aí um aumento considerável no imposto, mesmo que ele seja de 2% a 4%, Sim. Ainda assim a base de cálculo pode ser estratosférica. Então, eles inflam o seu patrimônio para poder morder uma parte maior. E eles já estão mordendo antes também, enquanto você está conquistando o patrimônio. Fora isso. Pra caramba, né? Mas assim, quais são as principais ferramentas? Antes de eu perguntar isso, eu vou até falar, cara, reforma tributária a partir de 2026.
Então você que tá falando, vou deixar isso para daqui a 5 anos, 10 anos, procrastinando, como a gente falou lá no início. Cara, corre. Marca uma reunião para você entender se você precisa ou não. Se vai ser eficiente para você e para sua família, financeiramente ou não. A gente tá falando de 5 meses. Sim. Que muda muita coisa. Sim. Que o governo vai decidir o teu potencial para saber se você vai pagar mais imposto. Que loucura, cara. Agora eu vou para a pergunta. Quais são as principais ferramentas, de maneira objetiva, assim, para um cliente, para um ser humano conseguir se blindar e criar um planejamento sucessório, assim, de qualidade? Blindar o patrimônio dele e criar um planejamento de qualidade. Bom, essa pergunta, a questão de qual ferramenta ela existe para blindar e para gerar sucessão. Exato. Você tem para gerar sucessão, tá? E aí para você se beneficiar, dependendo do seu patrimônio, você tem a doação, você tem o testamento. Todas essas duas têm as suas dificuldades, né? As suas complexidades ali que não são tão benéficas quanto uma holding pode trazer, como a gente já conversou aqui anteriormente, principalmente quando você fala ali da centralização, da facilidade na gestão, da passagem desse patrimônio para a geração seguinte, da proteção patrimonial que você consegue gerar. Até porque, isso é importante dizer, porque quando você fala de blindagem ou de proteção patrimonial, tem muita gente que acha que você está falando algo ilegal, né? Sim. Por mais que algumas pessoas façam, mas você não está falando de algo ilegal, até porque tem previsão expressa ali sobre a questão de segregação de risco, no artigo 49A do Código Civil. Ele fala sobre isso especificamente, né? Sobre a possibilidade de você dividir, separar os patrimônios da pessoa física com a pessoa jurídica para título de proteção e segregação de risco. Principalmente se você for empresário, né? Se você tem um negócio, se você tem uma operação, isso é muito importante, porque essa galera que tem operação rodando é quem corre mais risco. Com certeza, trabalhista, né? Que você tira a sucessão, né? Você fala da sucessão, mas o risco dele que ele vê ali, que a pessoa vê ali, é outro. É risco fiscal, risco trabalhista, né? Previdenciário. Sim. Então, assim, tem ali também essa questão de você olhar e falar, peraí, eu estou construindo esse patrimônio e quero deixar ele aqui para poder, né? Até mesmo às vezes por alguma ineficiência financeira ali né? Contábil, financeira não, contábil ali, de você fazer uma confusão patrimonial, você já está gerando um risco extremamente desnecessário, né? Que pode levar o seu patrimônio embora e você estava ali trabalhando há 30, 20 anos sobre aquilo, construindo e você vê aquilo se esvaindo. Então, é importante ter essa visão. E aí eu queria destacar só a fala do Lucas sobre essa questão de planejar, que é importante mesmo, né? Você planeja o hoje para proteger o amanhã. Sim. Então, é extremamente necessário. E assim como o investimento, né, que você precisa entender quais são as suas possibilidades, o que você pode ter no portfólio, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, é extremamente importante e interessante você conversar sobre patrimônio e planejamento para a sucessão, seja para a sucessão ou não, né? Mas para você entender o cenário, para você poder tomar uma decisão, né? Então é importante ter essa lucidez referente ao patrimônio. Outra ferramenta que a gente considera como uma ferramenta de sucessão é o próprio seguro de vida, né? Sim. O seguro de vida e a previdência são ferramentas para o planejamento patrimonial sucessório. E aí, como a gente falou, né? A holding, ela existe, ela é boa. Muitos falam que é uma moda, mas não é, porque vê aí os benefícios que ela traz, mas realmente ela não é para todo mundo. Sim. Né? A gente
no escritório atende pessoas que já chegam falando, eu quero fazer esse negócio de hold. Porque o meu primo É. fez, meu padrinho... Que eu vi no Instagram. Exato. Como é que é esse negócio? É super raro, mas acontece bastante, né? Quase toda semana. Exatamente. Mas, e aí a gente tem que ter a seriedade também de falar, olha, a hold funciona desse jeito. O seu patrimônio não comporta isso. Ou não se justifica nesse princípio, nesse início, ou não se justifica por conta da sua intenção, ou por conta do seu cenário familiar, mas também vai do cliente. Né? Assim como vocês na 3VR trazem o portfólio e falam, cara, ó, é bom você investir aqui, é bom você investir ali, até por conta da ausência de conflito de interesses que vocês têm, né, na tratativa patrimonial com os seus clientes, vocês podem oferecer o que é realmente melhor. O que é realmente objetivo do cliente. Exatamente. O que é realmente mais eficiente para ele, para aquilo que ele quer, né? Respeitando ali as intenções dele. Até no outro episódio aí, no primeiro episódio, né? O Rafa fala sobre a questão do trade ali. O cliente quer fazer trade? Não, vamos fazer trade aqui, ó. Toma aqui 10% aqui do seu patrimônio, o resto todo tá seguro, você não corre risco nisso aqui. Pode brincar aqui. Então, assim, o cliente vai ter a sua mão ali respeitada, né? Mas, até porque quem toma a decisão é ele. Sim, né? com E quem certeza. tem que tomar a decisão de forma responsável, sabendo os riscos que está disposto a tomar ou não, é o cliente. Com certeza. Então, por isso que essa conversa com o cliente ela é muito importante, justamente para você deixar aberto ali o cenário e falar, olha, você pode ir por esses caminhos. É isso aí. É um diagnóstico, né? É um diagnóstico. A gente recebe o cliente e entende todas as dores dele, estrutura familiar, perfil de risco, objetivos, para depois entender se ele vai investir em renda fixa, se ele vai investir parte, como você falou, em ações, ou de maneira internacional, ou em cripto, que seja. Eu acho que isso funciona para tudo. Você citou agora previdência como ferramenta para sucessão patrimonial, seguro de vida, o próprio planejamento sucessório com estruturação de holding. Então, assim, na 3VR a gente tem isso tudo. Sim. Só que dependendo do cliente, esse cliente aqui, a gente vai fazer via previdência porque para ele faz sentido ser daquela maneira. Seguro de vida é importantíssimo. Estruturação de holding. Chega um monte de clientes lá, eu quero estruturar uma holding. Para ele não faz sentido, dependendo da situação. Então, é justamente fazer esse diagnóstico para entregar na nossa visão de consultoria o que ele precisa. E é legal que nas reuniões que o Rodrigo participa, em 2 ou 3 ele já citou, olha, para você não faz sentido por isso, por isso e por isso. Então não é venda de produto, é venda de serviço se o cliente precisar. É uma consultoria, né, para ver o que encaixa. Mas seguro de vida provavelmente encaixa sempre, porque o Brasil sempre você vai ter que pagar muito imposto. Exato. Com certeza. Então, pelo menos com seguro de Exatamente. vida você garante essa liquidez, né? Mas isso que a gente está conversando aqui é interessantíssimo, exatamente por essa questão. A gente acabou entrando um pouco mais na holding, porque existe essa necessidade, né? Existe esse deadline aí do final de 2025 para a gente se aproveitar de algumas características, né, fiscais aí que ainda permitem que a gente consiga uma boa economia, né? Mas existem muitos outros caminhos, existem muitos porvieses, né? Hoje em dia, a gente está falando de um assunto que ele é extenso pra caramba. Então, por isso é que a gente está aqui, né, 4 especialistas para conversar de um assunto. Dá para fazer uma parte 2. É verdade. 2, 3, dependendo. Esse é um papo para 15, 16 chopps, aproximadamente, na minha matemática aqui. Da última vez eu acho que foi. Nossa, ele me misturou um monte de assunto. Mas eu queria só deixar claro aqui que às vezes as pessoas acham que holding é holding, planejamento é holding, né? E aí, para complementar só a minha fala, cabe tudo junto, né? O planejamento patrimonial, e aí sigo com o viés sucessório ou não, mas o planejamento patrimonial, com essa estrutura jurídica, ela traz consigo a aplicação de seguro de vida,
traz consigo aplicação em previdência. Por quê? Porque, como a Raquel falou, a questão da liquidez, de Exato. proteção de alguns movimentos, por exemplo. Se por algum motivo houve a passagem do patrimônio, o patriarca e a matriarca que construíram o patrimônio não estão mais vivos, um dos filhos quer sair da holding, quer seguir a sua vida porque brigou com os irmãos, tem um seguro empresarial lá para poder quitar essa saída, que aí você não reduz o patrimônio. Que é um seguro de vida, né? Exatamente. Você não reduz o patrimônio da empresa e você paga aquela saída dele comprando as cotas, quanto ela vale, né, referente aos patrimônios. Então, isso é um movimento ali que você já está levando né? Tudo isso faz parte do planejamento financeiro. Tudo isso que a gente falou. Com certeza. Investimentos, planejamento sucessório, seja via doação ou via estruturação de holding, seguro de vida, muito. 95% dos nossos clientes hoje têm seguro de vida porque eles entendem a importância quando a gente faz uma reunião com eles. O seguro de vida, ele tá no planejamento financeiro, então não dá para tratar só de investimentos. Sim. Mas a gente falou de previdência, eu queria reforçar uma questão da previdência, que tem tudo a ver com planejamento sucessório. A previdência, ela não entra em inventário, né? Exatamente. Porque na Assim como previdência o seguro de vida, né? você estipula ali o beneficiário, ela vai direto, sem a cobrança, né, do imposto de herança. Hoje, considerado inconstitucional, que teve o julgamento do tema 1214, se eu não me engano, no STF decidiu sobre a inconstitucionalidade da cobrança do imposto de herança, tanto na PGBL quanto na VGBL. Então, você tem aí, inclusive, né, a possibilidade de, se você recebeu esse sinistro, né, como beneficiário, a Previdência, e teve uma bocada do Estado ali no que você tinha para receber por conta do imposto da herança, você pode ter ali o direito à restituição. Então, é bom procurar também um advogado para poder entender se faz sentido, se não faz, procurar o consultor para saber se teve ou se não teve o desconto, né? E ver aí, a gente volta sobre entender o que dá para fazer, entender as possibilidades. Você imagina, a pessoa recebeu aí 2 milhões, tinha que receber 2 milhões no Rio, tomou uma bocada de 8%. Uhum. Esse 8% foi para o Estado, quando não deveria. Então, se está dentro do período ali de 5 anos, você pode ter o direito de receber esses 8% ser restituído para você. E como é que a pessoa vai conseguir saber se ela tem o direito ou não? Procura a gente. Procura. Eu conheço um escritório legal, que tem um advogado fenomenal. Assim, custa zero. Mas é legal que a Raquel falou que o seguro de vida também é outra ferramenta de planejamento sucessório, né? E não penhorável. Não penhorável, exatamente. Eu falei que 95% dos nossos clientes têm, porque assim, o seguro de vida, as pessoas fazem um seguro de vida, às vezes, vamos supor, uma família, a esposa ganha 30 mil reais e o marido ganha 10 mil reais. Se acontecer alguma coisa com essa esposa, eles têm um custo de vida de 40 mil reais. Como é que o marido vai tocar a vida, por exemplo, com 2 filhos? Ganhando 10 mil reais por mês, se eles têm um custo de 40 mil. Vai tirar os filhos do colégio atual, vai mudar, vai descer o nível das compras, vai descer o nível da onde mora. Como é que vai ser isso? Não, e acaba que gera uma destruição de patrimônio gigante, né? Gigantesca. E aí, às vezes, a gente faz um trabalho de 10, 15 anos de construção de patrimônio, de boas alocações, e o cara, por uma doença, sem ter um seguro de vida, acaba destruindo o patrimônio. Por isso que é importante a gente ter essa visão holística que a gente tem, não só de planejamento sucessório, mas construção de ferramentas para que essa pessoa consiga atingir o objetivo dela. Cara, foi muito bom, porque eu já ouvi de alguns clientes que falam, o meu seguro de vida sou eu. É o patrimônio que eu construí. Dificilmente eu tento... Vai ser diluído. Dificilmente eu tento discutir, cara, porque quando o cara fala isso é complicado, né? Mas é o que o Rafa falou. Aí acontece alguma coisa com a esposa, o que ele começa a fazer para manter o padrão dele? Ele vai tirar dos investimentos, da carteira que foi construída 10, 15, 20 anos. E a gente fala, né? Construída com tanto suor,
a primeira coisa que a gente faz é proteger essa carteira. Como é que a gente protege? Com o seguro de vida. Porque a gente faz um seguro de vida, por exemplo, de 3 milhões de reais de prêmio para essa esposa que faleceu, 3 milhões a 1%, gera esses 30 mil. Então ele não precisa mexer nos investimentos dele. Com o próprio dinheiro do seguro de vida, que esse marido vai receber para tomar conta dos filhos, ele aplica e o rendimento paga esse custo de vida e ele não tem que descapitalizar dessa carteira que foi construída com tanto suor, né? Exato. E só para falar um pouquinho mais dessa ferramenta em si, né, que o Lucas está trazendo, você ainda está falando em caso de morte, né? E se essa pessoa trabalha ali dentista e perde o braço direito? Existe a cobertura, né, que você ganha em vida. Ela deixa de prover e passa a ser um peso para a família, né? É importante falar como a ferramenta é boa, né? É muito legal, Raquel, que você falou isso, porque ela sabe que eu tô falando dela, é uma cliente Peso minha. financeiro, né? Desculpa. É uma cliente minha, me atrapalhou ele. Foi mal, foi mal. O que a Raquel falou é engraçado, porque... Engraçado não, é muito sério. Mas acontece toda hora com a gente. Uma cliente minha, da semana passada, cliente 3VR agora, cliente nossa, né? Ela é médica. Ela falou, não preciso de seguro de vida porque eu não tenho filho. Eu falei, em algum momento, ela é cardiologista, você já ficou sem trabalhar? Teve que ficar por algum motivo de doença? Ela já fiquei 15 dias em casa. Eu falei, você tinha algum seguro para cobrir os dias que você estava fora, que você não recebeu, porque ela é PJ, né? Ela, não, mas assim, eu tenho minha carteira de investimentos lá e fui descapitalizando naquele mês. Foram 15 dias. Ela não precisa ter um seguro de vida que cubra a morte para deixar para o filho que ela não tem. Mas a gente conseguiu mostrar para ela que ela precisava de um seguro caso aconteça alguma coisa com ela e ela fique internada ou incapacitada de trabalhar. Não é só internada, né? Que você não fica no hospital, você vai para casa e fica lá sem poder trabalhar. Que ela receba tantos reais por dia para cobrir os custos dela. Sim. Já era de internação. E aí, quando a gente olha para o quanto ela ganha por mês em relação ao orçamento, o valor que ela paga para ter esse seguro, gente, às vezes não é nem 5% desse orçamento. Não, às vezes a rentabilidade da carteira dela Da de própria investimento carteira. banca o seguro de vida. Sim. Assim, mas é Entendeu? complexo para quem não está no mercado. Às vezes a gente conversa e parece muito fácil, mas é o nosso dia a dia. Então, assim, procure saber o que você não é especialista. Sempre procure a 3VR ou alguém da sua confiança que seja, para falar de planejamento financeiro como um todo. Então, o diagnóstico que a gente falou é muito importante, é entender o que o cliente precisa para depois direcionar ele. Sim. E o nosso modelo, como você estava falando, que é sem conflito de interesse, não tem viés. A gente vai entender o que a pessoa precisa e vai direcionar ela. O problema é que no mercado, no Brasil, tá cheio de fanfarrão querendo vender um monte de coisa, né? Aí você precisa de um seguro de vida, o cara te vende um consórcio. Você precisa investir em renda fixa, você nunca investiu na vida, cara, bota tudo em Bitcoin aqui. É engraçado, mas dá uma raiva, né? Isso também sai um papo para outros 300 chopes, né? Saúde. Mas tem uma questão que você tratou, Lucas, que eu acho interessante também, porque até quando você fala do planejamento patrimonial, né, e aí voltando para a questão mais jurídica ali, uma pessoa que não tem para quem deixar, ou não tem para quem deixar, né? Me procura. O patrimônio, Me procura, deixa pra mim. O patrimônio vai para o Estado. Ou Então, seja, assim, é melhor deixar pra mim. Me procura para uma amizade sincera. Não, aí é legal você falar sobre isso, que a gente tem Cara. alguns clientes que não tiveram filhos mesmo. Sim. É Que verdade. acumularam patrimônio. É verdade. E aí, se você não tem para quem deixar, né, dentro da ordem sucessória legal ali, ascendente, né, pais ou irmãos, é sozinho, você acaba que o seu patrimônio vai ficar para o Estado. E vai ficar para o Estado mesmo. Melhor deixar pra igreja. Melhor. Muito melhor. Ou fazer Pro Estado. E aí você tem diversas opções. Deixar um testamento doando para instituições Sensacional. que auxiliam socialmente, deixar para a igreja, deixar para alguma quem causa, você né? quiser, formar uma fundação, enfim. Para ajudar os animais, sei lá, se você gosta de animais. Só a título de exemplo, nessa caminhada minha, da minha carreira, já passei por caso
onde tinha uma senhora, né, que ela tinha uma associação, né, uma fundação para fazer filantrópica, para poder auxiliar socialmente crianças que tinham hanseníase e o hospital de hanseníase. E ela já tinha 90 e poucos anos. E em um certo momento foi questionado para ela: ô, fulana, vamos fazer um testamento, vamos, né, fazer alguma coisa aqui, passar para frente isso, porque... E ela com 90 e poucos anos falou: não, meu filho, você não precisa se preocupar com isso não, a gente vê isso mais para frente. Aí ela faleceu. Essa aí é otimista. Ela faleceu, né? e a fundação lá, a instituição filantrópica para ela, acabou. Caramba. Então assim, acabou. Ela tinha uma atuação que beneficiava tanta gente, e por conta de um descuido ou um descaso momentâneo dela ali, ou uma fé inabalável de que ela ia viver eternamente, ela não foi feliz no que ela pretendia e acabou, né, encerrando a atividade da instituição filantrópica dela. Assim, é triste, né, porque você vê, ela ajudava um hospital de hanseníase, pessoas que eram muito necessitadas ali, pessoas de comunidade, e enfim, O dinheiro foi pro Estado. o dinheiro foi pro Estado. Ou seja... Aí, Não, e é aí legal. sabe lá o que eu fizeram, porque eu nunca mais... Isso já faz um tempo já, eu tenho mais de uma década como advogado. Nossa Já, Senhora. isso aí foi no meu início ali, meus 3 primeiros anos. Senão já faz... É legal que a gente tomando chopp outro dia, o Rodrigo falou que vocês não fazem ideia do que eu já vi em relação a briga familiar, testamento, é muita coisa. Vale mais umas 3 gravações. Dá pra fazer um livro. Botou dinheiro no meio, né? Cara, boa Dá ideia. pra fazer um Começa livro, a complicar. causos jurídicos. Cara, o dinheiro e o poder, assim, são destruidores de pessoas, né, cara? É triste, é triste. A gente acha que não, mas é triste. Até porque muita gente acha que não vai acontecer com a sua família, até que acontece. Sempre assim. Isso nem é legal ficar falando, mas enfim, é a realidade. Quando você vai olhar, como a gente falou aqui, né, com sinceridade e responsabilidade para o que a gente está construindo, é preciso você cotar. Por mais que você ache que não, é necessário, porque você está falando de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 4 pessoas. Então, você está falando já de vontades diferentes, né? Irmãs e irmãos que cresceram juntos, pensam diferentes. E é legal. Sem antes de nada, né? Então, assim... Cara, assim, mas você imagina 2 irmãos, uma família, só que esses irmãos vão casar com outras pessoas, vão sofrer influência de outras pessoas. Exatamente. Acho que isso é um assunto legal até pra gente finalizar, né? Sim, como se proteger. É um cenário espinhoso esse aí. Assim, mas uma pergunta direta. Vamos supor que tem ali uma família bem estruturada, uma holding já feita, imóveis nessa holding, já passando para 2 irmãos, por exemplo. Só que um dos irmãos casou com uma pessoa que é muito complicada e se dá muito mal com a família e age de má fé. Esses pais que já colocaram esses imóveis nessa holding, no nome desses irmãos, eles conseguem, de certa maneira, proteger dessa pessoa que veio de fora? Sim. Existem ferramentas para Sim. isso. A holding em si, ela já... Quando você vai fazer o planejamento, você já prevê esses cenários. Sim. Né? A gente já coloca... você já coloca para o cliente tudo que pode acontecer, o que dá para ser feito, ali com cláusulas, seja de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, enfim. Termos técnicos jurídicos que você consegue, né? Institutos jurídicos que você consegue se utilizar dentro do contrato e dentro do termo de doação que for fazer para os filhos, para buscar esse tipo de proteção. Mas, por exemplo, e aí eu vou botar 2 exemplos aqui. Primeiro, tá? A gente fez eu já atuei revisando um planejamento sucessório que acabou que no meio do caminho não se terminou
o planejamento, porque o planejamento foi feito pela metade e a pessoa que era dona do patrimônio faleceu. Então, você tem aí todo um caminho Todo um trabalho que percorrido começou. foi feito, mas aquela pessoa entendeu que não era o caso de seguir com a passagem para frente, enfim, por algum motivo. Que dá para ser feito, né? De uma forma simples, o usufruto já sustenta bem a relação, mas não foi feito. Você diz, desculpa, só para deixar claro, você diz que na concepção da holding, ela não previu a morte dela. Não previu e não Tá. quis. Não quis tratar Fazer sobre o- esse ponto, sobre- caso ela morresse, o Isso. que aconteceria. Para proteger os bens com ela, vamos dizer É. assim, né? Para resguardar, provavelmente, fazia um tempo que ela tinha falecido, mas como era uma pessoa, já morreu com seus 80 e tantos anos, provavelmente Morreu cedo, comparado àquela de 90. queria segurar o poder na mão ali. Porque tem gente que gosta também. Sim, tá? sim. E mesmo com o usufruto, que ela manteria o poder na mão dela, ou não sei se foi dito ou se não foi, mas enfim, não tem como entrar muito nesse detalhe, né? Mas faleceu. Na passagem, o que aconteceu? Essa pessoa tinha dívidas de operação. Então ela tinha empresa operacional que tinham dívidas com fisco e trabalhistas, e o patrimônio Respondeu. ficou no nome dela. Então foi para inventário e os credores travaram. Eita. Então já tem aí mais de 20 anos o inventário para resolver. Em discussão de credor, faz, não faz, muda, não muda. E aí quem ficou, por mais que queira brigar, tem um inimigo em comum, que são os credores, né? Então você fica ali, Sim. vai perdendo. E a justiça no Brasil é muito rápida. A justiça no Brasil é excelente. Se você quiser contar com a justiça no Brasil e não se planejar... Outra possibilidade interessante também é que dá para passar o patrimônio direto para os netos, né? Caso você queira proteger sei lá, de um sim. marido que está entrando na família, uma esposa que está entrando na família, você pode fazer a sucessão direto para os netos e dar usufruto para outra geração, né? Sim. Esse cenário dá para ser feito, não especificamente para esse, né, buscando esse Fim. tipo de fim, mas dá para se fazer sim. Até a questão do casamento em si, e esse era o segundo exemplo, né? Que aí a gente volta aqui. Tava com um planejamento se fazendo, e aí resolveu vender, né? Então aí você olha assim, vendeu, tá? Fez uma venda sem tomar os cuidados necessários, entra no patrimônio dos filhos como compra e venda, relação, né? Negócio jurídico oneroso, entra no patrimônio da esposa do filho. Então você vê que não sei se foi aconselhado a fazer isso ou se fez na orelhada, e aí você me desculpe aqui a expressão, o termo utilizado, mas tem um monte de gente que faz, né? Vê como é que faz mais ou menos, pergunta, fala assim, não, deixa que eu vou fazer por aqui. Sim. E aí acaba caindo nisso. Por isso que eu falo sobre a seriedade de olhar para isso, para o patrimônio. Porque Sim. tem muita gente que tem patrimônio relevante, mas não olha com a seriedade que deveria olhar. Acho que não vai acontecer nada. E aí não. perde oportunidade, perde porque falou que tinha 10% de retorno, perde porque no Instagram estava vendendo fórmulas miraculosas ali para economizar, para não pagar, só que isso é sonegação fiscal, Exatamente. que é crime. Então você entra numas situações, numas searas que são muito complexas da mente humana. Sim, Você fica sim. assim, quando bate no escritório, você olha e fala assim, poxa vida, podia ter vindo antes, né? Porque aí você não tinha feito metade daquilo ali. Exatamente. Você tinha, né? E aí, fica o recado pra você que é mãe, ou você que é pai, avó, ou avô, ou filho,
marido, mulher, não importa. Conversa com o seu pai ou com o seu filho, com o seu avô, com a sua avó, com o seu marido, com a sua mulher. Você precisa tratar desse assunto, você precisa se planejar. Não deixa para depois, para você não contar com a sorte da justiça no Brasil, que você sabe que você vai tentar contar com a sorte, mas o azar é certo. Bom, para finalizar esse papo, eu sei que é muito interessante, a gente tem muitas dúvidas, mas se você puder, Rodrigo, explica para a gente quais são os principais passos da pessoa que identificou que tem uma necessidade e precisa entender esse planejamento sucessório para ela. Bom, primeiro procurar um advogado especialista, né? Mas especialista mesmo, de confiança ou por indicação, como vocês aqui atuam com esse viés também de planejar todo o patrimônio do cliente. Então, já é um meio caminho andado, né? Eu acho importante também fazer um diagnóstico do patrimônio para poder entender ali quais são os riscos, quais são os custos e as oportunidades a serem tomadas. E aí, oportunidades eu incluo tanto questão jurídica quanto questão de ativos financeiros, porque o planejamento patrimonial ele envolve também, né, a questão financeira. Você consegue, como a gente conversou já diversas vezes, a diversificação da carteira, né, faz ali o balanceamento patrimonial. Então, é importante entender os riscos e as oportunidades. E, por último, e não menos importante, entender a dinâmica familiar, né? Porque ali na dinâmica familiar é que você vai analisar com responsabilidade, aí volto a bater nessa tecla, tanto o patrimônio como é que é o cenário e os cenários que você pode evitar, né? E que você quer evitar para a sua família, para proteger o seu legado, para proteger o que você construiu e a memória também, né? Porque, querendo Excelente. ou não, você está deixando para as pessoas ali, para os seus filhos, né, e filhas, você está deixando a forma deles se manterem ali, o seu suor foi tudo construído naquilo ali, então é importante. Com certeza. Boa. Bom, considerações finais, Raquel? Acho que foi muito bom, mas acho que realmente é um assunto, né, que a gente tem muitas e muitas variáveis. Sim. Então é muito importante que a gente sente, se você... É para você com certeza, né? É para todo mundo, independente do seu patrimônio, do que você tem de objetivo. Sim. É muito importante sentar e ver direitinho como é que você chega nesse objetivo de uma forma que você está resguardado ali de diversos riscos já mapeados, né? Então, muito obrigada, Rodrigo. Foi um papo muito bacana. E cliente... Não cliente, você que está vendo, busca a gente porque é um papo bastante interessante. Parece que não, mas é muito interessante. Rafa? Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. E queria agradecer muito por esse tempo e conte sempre com a gente para qualquer dúvida. Rodrigo? Foi uma honra poder participar aqui com vocês, né? A gente conversa bastante, é um tema que eu gosto bastante de tratar. Então, fica aqui minha sugestão e minha disponibilidade para um round 2 dessa conversa aí. Até para vocês trazerem, abrirem caixa de pergunta aí, a gente vai falando, vai vendo o que dá para tratar. E conta sempre comigo. Vai ser legal esse round 2 aí. Vamos abrir a caixinha de pergunta lá e fazer um só sobre caixinha de pergunta. Boa, bora. Obrigado, Rafa. Obrigado, Raquel. Obrigado, Rodrigo, convidado de honra. Sempre bom escutar você falando sobre planejamento sucessório. Para você, o recado final é que a vida é uma incógnita. Pode acontecer com você, com a sua família, a qualquer momento, sem desejar nada, tá? Então, planejamento sucessório, planejamento financeiro é para todo mundo. Como vai ser feito, depende de você. Cara, sou um poeta. Valeu. Sou um poeta. Beijo.